Hoje nós vamos fechar uma série de palavras que é sobre a igreja que Deus sonha. Né? Então, durante todo o mês, várias pessoas pregaram, o Bispo Francisco, a pastora Cláudia, a pastora Erle, pastor Rafael, a pastora Ruth, a Bispa Ana, e agora eu vou fechar. Então, vamos lá, né? Que igreja é essa que Deus sonha? O que é igreja? É só o templo? Não. Nós somos uma igreja. Você é uma igreja. Né? Eu sou uma igreja. Então, a igreja que Deus sonha, ela está dentro de nós, que eu acho a principal igreja. Sabe por quê? Onde você vai, você leva a igreja, que é você. Onde você coloca seus pés, você é uma pessoa, um emissário de Deus, que está levando a palavra de Deus para algum lugar. Certo? Então, é tão bom você saber que você foi separado, escolhido, para onde você chegar, você ser luz. Você chega o lugar que há trevas, você é luz. Você nunca será atingido por alguma influência, por nada, porque tem o Espírito Santo sobre você. E você é essa igreja. Gente, tem coisa melhor do que viver na presença de Deus? Tem coisa melhor do que você ter Jesus no coração? Você pode passar o que você passar. Você sabe que vai ter solução. A grande sacada é essa. É quando você, mesmo em momentos difíceis, você vai saber que há solução. Quem não tem esperança, quem não tem Jesus, não tem expectativa, não tem vida e não acredita no amanhã. E nós, por pior coisa que a gente pode passar, a gente sabe que Deus é criativo e que vai trazer uma solução para nós. E essa igreja que nós somos, Deus está dentro de nós o tempo todo e Ele está falando com você que há solução. Certo? Então, qual é a igreja mais importante do mundo? É aquela que está sendo edificada dentro de você todos os dias. Certo? E quais são as marcas dessa igreja que ainda pode abalar o mundo? Qual a igreja que pode abalar o mundo? Para responder essa pergunta, nós vamos olhar para as igrejas contemporâneas, para a igreja mãe, para a igreja de Jerusalém. Eu entrei aqui hoje, o louvor estava na Nova Jerusalém, eu quero entrar. Falei, oh meu Deus, eu quero falar da igreja de Jerusalém. E tudo vai se encaixando, né? Tem aqui uma ex-discípula minha, que andou muito tempo comigo quando morou aqui. Ela e o marido andaram comigo com meu marido, a Neiva. Né? E eu estava ali ajoelhada, ela chegou e começou a orar comigo, e falou tanta coisa que eu estava precisando de ouvir, que eu queria ouvir. Olhei para ela e falei, menina, você sabia que eu ia pregar? Ela falou, não. Mas Deus me incomodou em orar com você. Eu falei, ela falou, mas eu fiquei sem graça, porque hoje ela está aqui de visitante, né? De visita vocês dois, né? Sejam bem-vindos. Nossos andaram conosco muito tempo, hoje moram no interior de São Paulo. Foram transferidos. Então, fica de pé. Palmas para eles, gente. E olha, você vê o que Deus faz, né? Ela virou e falou assim, mas eu estava constrangida. Aí pensei, só se ela ajoelhar. E eu ajoelhei. Vocês acreditam? Eu ajoelhei sozinha. O pastor Antônio nem tinha pedido. E ela falou, então é para eu falar. Entendeu? É isso que esse é o Deus. Por quê? Porque ela tem uma igreja dentro dela, eu tenho uma dentro de mim, e você tem uma igreja dentro de você. Amém? E Deus vai te usar onde é que você colocar seus pés. De uma forma que você nem imagina. Certo? Então, eu quero que você coloque para mim aí, pessoal, Atos 2, 42 a 47. Que é a igreja da Nova de Jerusalém, daquela época, contemporânea da época, a igreja de Atos. Lucas escreve isso, né? Gente, o Evangelho, Atos, quem escreveu foi Lucas, não foi Paulo. Muita gente confunde. Né? Então, é Lucas. E Lucas era um médico, era um homem que não andou com Jesus, mas ele veio pós-Jesus, ele pesquisou tudo, ele viveu essa... Pedro tinha construído a igreja
logo depois do Espírito Santo, que veio o Pentecoste, que 3.000 pessoas oraram em línguas, que veio a presença do Espírito Santo, foi quando aconteceu essa igreja. Certo? Então, eu estava estudando, vendo a história, resumindo para você, seria isso. Foi depois das 3.000 pessoas que oravam em línguas do Pentecostes. Certo? Que aqui Atos 2:40, né? Coloca aí para mim, Atos 2:42 a 47. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava todos os dias o que ia sendo salvos. Amém? Então, aquela igreja daquela época possuía marcas. Ele fala assim, mas eu vou ter que vender tudo e dividir tudo? Não. Deixa eu explicar para vocês o contexto histórico. Né? Não é você vender tudo, é você não deixar ninguém perto de você passar necessidade. Naquela época, como foi pós-Pentecostes, eles achavam que Jesus já estava voltando. Não. Era o Espírito Santo que tinha vindo, porque Jesus falou, eu partirei, mas deixarei entre vós o Consolador. E o Consolador tinha vindo, que era o Espírito Santo, que é Jesus. Entendeu? Então, o Consolador estava ali, está aqui, está hoje aqui. Jesus está conosco, é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E o Espírito Santo está aqui conosco, dentro de você, fora de você, aqui na igreja, na sua casa, no seu trabalho, que é Jesus presente. Ele falou que não deixaria ninguém órfão. Nós não estamos órfãos, nós temos o Espírito Santo. Amém? Você entendeu como você é uma igreja? Você está cheio do Espírito Santo, Ele está com você. Uma das evidências é orar em línguas, mas quem não ora em línguas também pode ter o Espírito Santo, Ele está com você assim mesmo. Porque você aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, e Jesus pagou o preço por você na cruz. Ele já comprou o seu quinhão, na cruz, derramando o sangue por você. E João fala, não fosse vós que me escolhestes, eu vos escolhi. Se você está aqui é porque você foi escolhido. Você não escolheu não, você foi escolhido. Você foi chamado para ser uma igreja. Essa é a igreja que Deus quer. Que você seja uma igreja. É a igreja dos sonhos, que cada um de nós sejamos uma igreja. Aquela igreja possuía algumas marcas, né? Muitas. Uma delas eu quero falar bem para você, por que serve a igreja? Era para que aquela igreja servia. Ela servia, serve, nós servimos, certo? Para manter viva a memória da pessoa e obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Se Ele fez, nós estamos aqui para manter viva a memória dos milagres, dos feitos, dos ensinamentos do que Jesus fez. Eram 12 apóstolos. Foi a empresa que mais foi multiplicada no mundo. Foi a coisa que mais multiplicou. E nós estamos aqui para manter viva essa memória, para ensinar as pessoas, para dividir com as pessoas, para falar desse Jesus, para preparar as pessoas quando a volta de Jesus, que a pastora Cláudia pregou aqui, pela volta. Se você não ouviu, ouve, vai lá. No Sara Recreio, escuta a palavra dela, da volta de Jesus. Certo? Então, está chegando a hora. E nós estamos aqui para divulgar esse Jesus. Por isso que existe igreja, para chorar com os que choram. Para
consolar os que precisam ser consolados. Certo? Quem estiver perto de você. E por isso que essa igreja aqui tem 1001 atividades. É família de sucesso, é TPM, é Kids, é Arena Teen, Arena Jovem, ensino, cursos e cursos. Tem para todo mundo. Sara Social, Cefap, Instituto Bíblico. Gente, se você quer acender a chama da igreja que está dentro de você, você pode escolher que nós temos uma diversidade de coisas. Certo? Nós estamos nesse caminho, na igreja que Deus sonha, mas nós precisamos de você. Certo? Então, em tempos chamados pós-modernos, quando as crenças por aí estão totalmente desvalorizadas, as verdades se tornam muito subjetivas, né? E particulares, é importante para nós que cremos. Porque o combate a Deus está grande. Muitas vezes, nós cristãos somos criticados profissionalmente. Às vezes, quando a gente fala, mas no consultório, vou indo muito bem, de repente a pessoa descobre, mas você é pastora? Sou. É como se eu fosse assim, Que coisa! Eu sou pastora, sim, mas sou inteligente, esperta e boa profissional. Amém? E amo a Jesus. Porque Deus me chamou para isso, para servi-lo dessa forma. E quanto mais eu estudo, mais competência Ele me dá. Sabe por quê? Porque é Ele que está dentro de mim. Ele me mostra o livro. Eu preciso saber uma coisa, minhas discípulas acham até graça. Eu faço assim, com o livro cai lá onde eu quero. Quando eu preciso de estudar, de uma palavra, de alguma coisa. A música vem na minha cabeça, Sabe por quê? Porque eu estou conectada com o Espírito Santo. Amém? Quando eu não sei o que falar, eu não falo bobagem. Às vezes sai, né? Não tem quem não fala. Mas aquela situação assim difícil, né? Eu falo assim, Espírito Santo. Eu ainda brinco com o povo assim, o fofoqueiro vai me falar, quer ver? E fico caladinho olhando para a pessoa. De repente, ele, na minha cabeça. Mas não fala assim, Silvana, faz isso, não. Eu sinto, entendeu? Vem a resposta. É a conexão, é porque eu sou uma igreja. Eu sou uma igreja. E eu quero ser uma igreja melhor todos os dias. Não sou uma igreja perfeita. Tem hora que eu dou umas escorregadas bacanas. Certo? E vocês também. Mas nós estamos sendo feitos todos os dias. Essa é a beleza de estar em Cristo. É a renovação diária. Porque perfeito foi só Jesus. Certo? Então, assim, é muito lindo. Então, em tempos disso, e nós cristãos compreendemos a fé como confiar em uma pessoa. Jesus Cristo. Precisamos de fé. Precisamos de confiar em Jesus Cristo. Mas também, nós também precisamos de saber em que nós vamos crer. E em como que nós vamos crer. Certo? De que forma? Porque gostar de Jesus, amar Jesus, sim. Mas precisamos de entender o porquê que Jesus veio. Porquê que Ele morreu na cruz. Porquê que o sangue de Jesus tem poder. Certo? Eu teve um tempo, quando eu me converti, eu ficava assim, o sangue de Jesus tem poder, mas eu não sabia por quê, igual papagaio. Hoje eu sei que é porque Ele derramou o sangue por mim e por você. Ele não merecia, não, mas foi por nós. Nós continuamos sem merecer, mas foi por nós. Amém? Então, o Evangelho é uma boa notícia. E os cristãos precisam de saber que notícia que é essa, que boa notícia que é essa. Não é dogma, não é proibição, é saber a alegria de viver na presença do Espírito Santo. É saber da alegria de viver uma vida de cristianismo, uma vida em comunidade. Nós precisamos de nos converter às pessoas, converter ao próximo, converter a Jesus, nós já convertemos, mas nós precisamos de converter ao amor ao próximo. Certo? Nós precisamos de converter a uma comunidade, converter as pessoas que sofrem, não é correr delas, é converter as famílias, é converter ao fraco,
que a gente acha que é fraco, né? Mas você também é. Se você correr dele, para você fortalecer, você precisa de amar o próximo. Isso que te dá gás, te dá combustível para você permanecer de pé. Que vai alimentar a sua igreja interior. Porque a igreja foi comprada pelo sangue de Jesus. E uma vez que o sangue foi derramado, vem a comunhão. Viver em comunhão. Ah, mas eu não vou com a cara da pessoa. Tem muitas pessoas que eu também não vou, não, gente. Mas a gente tem que respeitar. Sabe por quê? Por causa das nossas mazelas, da nossa história. Às vezes a gente gosta mais de um, menos do outro. Isso não tem problema. Mas respeita, ame, dê a mão. O que a sua mão vê, a direita faz, que não veja a esquerda. Isso é um provérbio. Certo? Então, assim, faça. Ele está vendo. Ele está vendo. Certo? Então, a igreja serve para se tornar uma comunidade de favores, de um segurar o outro, de um comungar com o outro, de um elogiar o outro, de aplaudir o ministério do outro, de aplaudir a célula do outro, de aplaudir o que o outro faz, aplaudir a palavra do outro. Você só acabou de falar para mim que minha palavra foi boa. Certo? É isso. Nós precisamos desse alimento. Tá bom? E para que serve a igreja? Segunda vez que eu vou perguntar, para que serve a igreja? Primeiro, para a comunhão. Segundo, para que serve a igreja? Para manter viva a esperança que fundamenta na abertura para o ministério divino. Vou explicar. Certo? Em tempos que o sagrado é banalizado, a igreja é a comunidade que vai preservar a expectativa de que o céu se abra sobre a sua vida. Amém? É a igreja que vai preservar isso. Onde o sagrado está sendo criticado. A igreja vem e fala, não, o céu começa a se abrir, como eles cantaram aqui. Hoje eu fiquei impressionada que parece que todas as letras estavam dentro do meu pensamento aqui. E o Espírito Santo, ele foi derramado e ele está aqui entre nós para quê? Porque o mundo vai se tornando cada vez mais frio e fechado. E a igreja, gente, fala do milagre. Quando o mundo se fecha, a igreja traz o milagre. Quando os médicos dizem não, Jesus diz sim. O milagre acontece. Quantos milagres nós temos aqui na igreja? Muitos. Ah, mas por que fulano não aconteceu o milagre? A vontade de Deus é soberana. Se você é cristão, submeta a Ele. Tem um porquê. Mas nós oramos, que é a nossa obrigação. Então, quando o mundo está dessa frieza, calado, o milagre está acontecendo no meio dos cristãos. Como uma possibilidade real. Quando a gente se dedica às orações, os milagres acontecem. Certo? Terceira pergunta, para que serve a igreja? Para quê? Que igreja que Deus quer? Qual o sonho? Que igreja é essa? Ela sabe para que ela serve? Para manter viva a oferta do amor de Deus em resposta à solidão humana. Então, é para manter viva o amor de Deus para quem está solitário, para quem está sozinho, para quem está deprimido, para quem acha que não tem solução, para quem quer morrer para acabar com esse momento, e a igreja mantém viva essa solidão aqui interna. É a presença do Espírito Santo. Então a igreja serve para isso. Você é uma igreja que vai levar isso para o outro, para quem está perto de você. Mantenha a chama acesa. Mantenha viva a esperança, a expectativa. Repartindo pão. Repartindo a mente. Repartindo o coração. Uma só mente, um só coração e um só povo. Porque somos descendentes desse Jesus que veio para nos salvar. Nossa, fantástico isso, não, gente? Não é bom demais ir um negócio desse? Então, assim, o mesmo coração e a mesma atitude.
Por isso que eles dividiam. É o mesmo. A importância disso aqui não é o financeiro, é a intenção de dividir. Esses dias, eu não gosto de contar essas coisas. Mas eu tive uma moça que trabalhou comigo 10 anos lá atrás, quando eu mudei para o Rio. E ela foi uma pessoa muito marcante na minha vida. Eu não sabia andar no Rio, botava ela no carro e falava assim, ela me ensina. Ela só sabia andar de ônibus, então eu tinha que seguir os ônibus. Né? Então era até engraçado. Mas ela me ajudou muito, né? Não tinha GPS naquela época, não tinha Waze, não tinha nada disso, né? E aí, 23 anos atrás. E aí ela, está velha, a senhora, ficou assim, não está bem, e precisa de aposentar. E eu pensei, a igreja que está dentro de mim tem que fazer alguma coisa. Aí eu liguei para a Ritinha, que trabalha conosco, né? A querida Ritinha, e falei, cuida da fulana, paga a contadora para fazer a aposentadoria dela. Sabe por quê? Porque aquela mulher converteu na minha casa, num encontro com Deus lá atrás. Hoje ela está lá na outra igreja, perto da casa dela, que ela está andando assim, certo? Mas ela precisa de aposentadoria. O que é para mim pagar uma aposentadoria para ela, que seja sacrificial ou não, isso é amor. A pessoa que trabalha comigo atualmente ficou com os olhos desse tamanho. E essa, inclusive, ela me faz muita... Nós duas temos umas rusguinhas. Ela ficou olhando. Né? Eu olhei para ela e falei assim, isso que é amor. Sabe por quê? Gente, não deixe ninguém perto de você. Divide o que você tem. Não estou falando que você tem que vender tudo, que naquela época o povo vendeu tudo porque tinha vindo o Espírito Santo, eles achavam que Jesus já estava chegando. Não, chegou foi o Espírito Santo. No contexto da história, você vai lendo e vai vendo, né, que foi assim, um mover. Mas foi bom que nós estamos aprendendo a abraçar, a estar junto, a amar, a olhar para o outro, a orar pelas pessoas que te fazem raiva. Sabe aquela pessoa que te fecha na rua assim, você pensa assim, vai bater o... Não, não vai, Deus abençoa. Né? Que a vontade da gente é jogar uma... Não. Abençoa essa pessoa. Certo? É isso, é você lutar com o seu eu. É você sabe o que é a igreja? Essa igreja que está dentro de você, é você matar o seu eu, o seu ego, para que entre a presença de Jesus na sua vida. Amém? O tempo inteiro, você matar o seu eu. Amar teu próximo como a ti mesmo. Você precisa se amar. E se você se ama, você vai matar o seu eu para entrar o eu de Jesus. Primeiro você precisa se amar, para depois amar o próximo de forma certa. E se você mata o seu ego e entra o ego de Jesus, você está se amando. Primeiro você, aí você está pronto para ser a igreja do outro. Entenderam? Amém? Você está disposto a ser uma igreja? Amarrando tudo isso, nós somos uma igreja, né? Em tempo de individualismo, egoísmo, segregação, competição, sabe? A igreja é a comunidade da fraternidade, da partilha, da solidariedade e da generosidade. Ai, meu Deus, que coisa boa! Né? Que graças a Deus podemos ser generosos e o melhor, a gente acaba colhendo mais do que os outros. Você já viu que quando você abençoa a pessoa, você colhe mais? Mas você não pode abençoar para colher também não, tá, gente? Você abençoa, a colheita vem. Tá? Você não pode, não é com esse objetivo, é com o objetivo de socorrer o outro. E eu garanto para vocês, eu sou profissional, atendo, cobro minha sessão. Quando eu vejo que um cliente meu cresce e fica bem, eu fico muito melhor do que ele. E algumas pessoas que eu faço desconto, ou que eu nem cobro, também me interessa que a pessoa cresça. A alegria minha é maior do que a dele. Por isso que eu não tenho limites para falar o que eu acho. Amém? Então,
Clame pelo Espírito Santo que está dentro de você e acenda essa luz, que Ele vai te dar as palavras certas. Amém? É esse cara que ele é o cara. Então, ser comunidade é a presença do Espírito Santo entre nós. Comunidade da fé. Mas converter o próximo é difícil, não é não, gente? Nós precisamos de converter o próximo. E nós precisamos de aceitar o perdão e a reconciliação. Tem gente que morre agarrado na culpa, mas não aceita que ele foi perdoado. Pior que ele foi. Nossa, já está quase na hora de eu acabar. Estou correndo. Depois, outra coisa. E para que serve a igreja? Quarta pergunta. Para que serve a igreja? Você sabe para quê? Para manter vivos os sinais do reino de Deus na história da graça. Então, a igreja mantém vivos os sinais de Deus. Nós temos os sinais em nós. Quem me viu, quem me vê, quem te viu, quem te vê. E vai ver que Deus entrou na sua vida e vai ver a transformação. E você, que a sua vida não foi transformada ainda, ela vai ser. Aguarde. Sem medo, vai ser transformada para muito melhor do que você pensa. Porque a vontade de Deus para você é muito melhor do que a sua. A sua vontade é limitada, a de Deus é muito além daquilo que você possa imaginar. Certo? Eu fico impressionada. Deus me deu muito mais do que eu pedi. Porque eu descobri que a vontade dele era melhor do que a minha. Certo? Vocês vão descobrir isso aos 60 anos. Gente do céu, se eu não tivesse encontrado com Deus, não fosse uma igreja, o que seria de mim? Eu estaria lá na beira do Araguaia, em Goiás, tomando todas as cachaças do mundo e cantando música sertaneja. Certo? E chorando. Quando eu disse, meu marido não teria casado com ele, estaria lá chorando, lamentando as perdas. E hoje eu estou aqui, vibrando com as vitórias. Amém? E essa é a igreja que Deus quer. A igreja é a comunidade que anuncia a presença do reino de Deus entre os homens. Ela anuncia a presença de Deus. E você tem que anunciar a presença de Deus. A responsabilidade é sua. A todos os povos. Né? E aí, você tem que falar assim, ó. Vem e vê. Pois o Evangelho de Jesus Cristo não é apenas uma mensagem que se deve crer. Mas você sabe para que ele é? Não é apenas essa mensagem. Vou contar para vocês para que é o Evangelho de Jesus. Ele é principalmente para um novo tempo em que você deve viver. Receba esse novo tempo. O Evangelho é para você viver um novo tempo. É para renovação. É para crescimento, é para a paz, é para a reconciliação, perdão, resgate, alegria, possibilidade, onde não tem. Essa é a nova igreja. Você sabe que é quando nós deixamos Jacó. Quem leu o Velho Testamento? Não podia deixar de citar o Velho Testamento, que eu acho que eu sou estudiosa do Velho, né? Também porque a família, nossa descendência, Abraão, Isaac e Jacó. E Jacó era um usurpador, enganou a mãe. Veio de uma família de enganadores. O tio dele, Labão, era um enganador. Certo? Ele tomou a primogenitura de Esaú, porque a mãe soprou no ouvido dele. Tem todo um contexto histórico, né? Ele obedeceu à mãe, mas já vinha lá de trás essa troca aí. E o tio dele, ele casou com... É uma família de usurpador mesmo, né? Em compensação, ele casou com Raquel e dormiu com Lia, que o tio dele trocou. Então, ele teve que trabalhar mais 7 anos para casar com a outra. Então, uma família assim. E lá no Vale de Jaboque, quando ele voltou com os despojos, quando ele pediu perdão para Esaú, mandando os presentes, quando ele voltou para a terra dele, que ele veio com a família, que ele veio com tudo, ele lutou com um anjo, e Deus trocou o nome dele de Jacó para Israel. O que é Jacó? Usurpador. O que é Israel? Ressuscitador. Amém? E Deus trocou o nome dele, e ele vai trocar o seu. Eu não quero mais ser Jacó, eu quero ser Israel.
Você vai sair daqui hoje um Israel. Certo? E esse Israel que Deus está te chamando, queimando dentro de você, queima dentro de mim a vontade de falar desse homem que chama Jesus. De te contar quem é Ele. De te contar que Ele é o maior terapeuta do mundo. De te contar que Ele é o maior consolador. De te contar que Ele é o cara que nunca errou. O único na terra. E que ainda pagou um preço enorme por você e por mim. Então essa chama tem que estar acesa em nós. Nós somos a igreja que Deus sonha. Né? Então, eu vou falar para você. Oxe, até cansei. É onde o Espírito Santo derrama sobre o nosso eu. Quando nós morremos pelo nosso eu, é que a gente aprende a repartir. Quando nós convertemos ao próximo, é que a gente aprende a repartir. E grande evidência disso, gente, é a presença de Deus entre nós. Grande evidência é falada quando você reparte. E a quinta coisa que eu quero falar para vocês, para que serve a igreja, ela serve para manter viva a esperança da ressurreição. Nossa. Certo? Da ressurreição. Não é reencarnação, é ressurreição. Jesus ressuscitou e nós vamos ressuscitar. Amém? Nós vamos morar lá com Ele. Não vou entrar aqui em escatologia e trazer toda, né? Mas é importante que você sabe que você vai ficar lá com Ele. É a ressurreição, né? Grande poder, né? Vou pular um pedaço aqui. É quando nós vamos viver sem o medo da morte. Nós vamos estar contra a morte em todos os lugares. É quando nós vamos ter certeza, tenha certeza que nós vamos vencer a morte. Tenha certeza que nós vamos vencer a morte, que nós vencemos a morte, porque Jesus venceu a morte. Certo? Quando ali no sepulcro, que não estava mais o lacre daqueles que, né, achava que Jesus tivesse morrido, daqueles que lacraram o túmulo dele, quando não tinha mais o lacre, que ele tinha ressuscitado, ele venceu a morte. E nós estamos aqui para divulgar isso. Nós estamos aqui para falar disso. Certo? E Apocalipse diz, nós temos que divulgar isso. Não tenham medo. Eu tenho as chaves da morte e do inferno, pois eu sou o alfa e o ômega, ou seja, o princípio e o fim, né? Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. Aham, gente. Amém? Quem venceu a morte? Estou vivo para todo sempre. Jesus venceu a morte. Você não morrerá. Você viverá eternamente. Está em João. Você vai viver eternamente lá com Deus. Oh, meu Deus, isso é bom demais. Não morrer. Certo? E o que é a igreja? Quais são os desafios da igreja, gente? Já que a igreja tem uma origem na graça celestial, nós estamos aqui para te falar. Pais e filhos de Deus nascem não da carne e do sangue, mas pelo poder do Espírito Santo. E nós estamos aqui, é pelo poder do Espírito Santo. Nós estamos aqui para Deus vir habitar em nós. Nós estamos aqui, sabe para quê? Para valorização do conhecimento desse homem. Conhecimento de Deus. Sabe onde que você vai conhecer muito Deus? Na Bíblia. Vamos estudar a Bíblia. Nós estamos estudando, a igreja inteira aqui está estudando a Bíblia. Certo? Ah, eu não entendo. Entra no devocional. Você vai ver, cada dia está falando de um capítulo. 8:30 da manhã. Cada dia tem um pastor falando de um capítulo do Novo Testamento, dos apóstolos. Certo? É nunca desistir. Meio à tribulação, não desista. Deus tem solução.
O homem não tem não, mas Deus tem. Certo? É não desistir. Eu sou apaixonada com a Sara Nossa Terra, porque ela oferece todas as possibilidades de você encontrar com esse Jesus, se você quiser. Eu te convido hoje a querer. Eu te convido, eu vou pedir ao pastor Antônio, né, para fazer uma oração aqui para nós, mas depois eu queria que você viesse à frente. Você que quer ser essa igreja viva, vem aqui à frente. Os pastores aqui à frente, por favor. Nós vamos orar com você, para você ser essa igreja viva. Os pastores, por favor, se postem aqui na frente. E você vem, você que quer falar, eu quero servir, eu quero levar esse Jesus, eu quero repartir o pão, eu quero repartir o meu coração, numa só alma, num só espírito. Eu quero ser essa pessoa, porque eu quero viver em unidade, certo? Porque se nossos relacionamentos não há unidade, atitude de misericórdia, companheirismo, então não tem uma verdadeira comunhão com Deus. Vamos ser companheiros uns dos outros, perdoar quem precisa ser perdoado, pedir perdão a quem precisamos perdoar, abençoar quem está do nosso lado, acolher os que choram, consolar os que choram. Vamos abrir nosso coração e ser uma igreja viva. Quem quer fazer isso, vem aqui à frente agora. Os pastores vão orar. Podem começar, podem vir, certo? Em nome de Jesus. Eu queria que vocês cantassem o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Jesus, em nome de Jesus. Deus, eu quero valorizar aquilo que eu sou. Deus, eu quero valorizar aquela pessoa que eu sou, aquilo que o Senhor me deu. Deus, eu quero colocar a minha vida na tua presença. Você que está em casa, seja uma igreja para seus vizinhos, para seu trabalho, para sua família, para onde você estiver. Seja uma igreja. Vamos entrar juntos. Nós vencemos, Jesus venceu a morte. Não é morrer fisicamente que você morre para a vida. Você nasce para um novo tempo. E você aqui agora pode nascer para um novo tempo. Porque quem está longe de Jesus morre para a vida. Nasce hoje. Vamos nascer hoje. O próprio Deus que vive em mim, debaixo de suas asas eu me escondi. Em nome de Jesus. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. E o céu começa a se abrir. O céu está abrindo. Vem aqui. Entrega a sua vida. Vamos orar, pedir a Deus.
Nós vamos dar a bênção final para vocês aqui, para quem tiver que sair. E vamos continuar orando depois. Que a graça de Deus, a presença do Espírito Santo estejam com vocês. Os abençoe. E que vocês tenham uma semana... lembrando do Bispo Francisco, uma semana mais alto. Amém. Vão em paz, que Deus nos acompanhe. Você é uma igreja. Sai daqui hoje um tanto de igreja. Vão em paz, que Deus nos abençoe. Vamos continuar orando. Quem tiver que sair, amém?